Sejam bem-vindos, membros e simpatizantes do TSC, ao primeiro vídeo de avaliação de discursos. Eu sou a Capitã Miu e eu farei a introdução do vídeo de hoje. Para você que está chegando agora, TSC são as siglas de Tentativa, Superação e Conquista, lema do nosso clube de oratória para jovens entre 14 e 24 anos. Como esse vídeo é especificamente para a avaliação do discurso da Maguedes, maiores detalhes sobre o que é um clube de oratória, como o clube funciona, como se tornar membro, qual é a metodologia de desenvolvimento, você encontra nos links na descrição. Nesse vídeo, o Léo Souza, o Matheus, a Sofia e eu explicaremos como funciona a avaliação de discursos do TSC. Nesse discurso da Maguedes, vocês verão alguns pop-ups aparecendo na tela. Esses pop-ups são as mini-avaliações. As mini-avaliações têm 3 categorias. A de contagem de voos e vícios, que são os excessos que acabam poluindo os nossos discursos. O gramático, por causa da gramática normativa, que é diferente de uma apresentação, de uma conversa entre amigos. E também o tempo, porque cada projeto tem o seu tempo determinado. E, por último, a avaliação principal, que é a avaliação da Sofia, que é especificamente sobre o objetivo do discurso. Antes de passar a palavra para os meus pupilos que explicarão essas mini-avaliações, a avaliação principal, eu vou falar um pouquinho sobre eles. O CVV Léo Souza e o GRAM Matheus são estudantes universitários da FECAP e iniciaram suas trajetórias no TSC pelo projeto FECAMP, FECAP e CAMP. E vocês vão saber mais sobre esse projeto acessando os links abaixo. Já a Sofia, que fará a avaliação principal do discurso da Maguedes, é membro do TSC desde 2017, é uma universitária a nível internacional e já foi presidente do TSC em 2019. E tem a nossa discursante, Maguedes, que é formada em mecatrônica, e esse é o seu primeiro discurso da trilha de comunicação competente. Assim encerro a introdução do vídeo e agora passo a palavra para os pupilos que explicarão detalhadamente como são as funções. E eu volto a palavra a mim, que farei a explicação do CRON. CRON, ou cronometrista, é o nome dado à função de quem controla os tempos dos discursos. E o controle desse tempo é feito com a sinalização das cores verde, amarela e vermelha, um dos pop-ups que vocês verão no topo da tela. A sinalização é importante porque falar de mais ou de menos pode atrapalhar, prejudicar o seu discurso. Então, o verde sinaliza que você está dentro do seu tempo, o amarelo sinaliza que você ainda tem tempo e o vermelho indica que você deve partir para a finalização do seu discurso. Então, no caso da Maguedes, que tem de 4 a 6 minutos, 4 minutos é o tempo mínimo, então é a barrinha verde. De 4 a 5 minutos muda para a barrinha amarela. E de 5 a 6 minutos muda para a barrinha vermelha. Então, quando chegar na barrinha vermelha, indica que ela deve finalizar o discurso dela. Eu espero que vocês aprendam e se divirtam muito com esse vídeo. E agora eu passo a palavra para o nosso CVV. Meu nome é Leonardo e eu serei avaliador dos vícios de linguagens reproduzidos pelo discursante. Prolongamentos como a, i, e serão avaliados nesse vídeo. Também palavras repetidas fora do contexto, como né, assim, tipo, gírias, palavras de baixo calão e também pausas sem justificativa, como algumas que eu quase fiz agora. As minhas anotações aparecerão aqui em cima, então fiquem ligados. Eu espero que vocês aproveitem e curtam bastante o vídeo. Até mais! Olá, tudo bem? Eu sou Matheus e estarei fazendo as avaliações de gramática da discursante, então expressões pra ao invés de para, tava ao invés de estava, vou trabalhar ao invés de trabalharei, estarão aparecendo aqui e serão observadas por mim. Fique ligado, espero que você curta esse vídeo e aprenda muito com ele. Olá pessoal, aqui é a Sofia de novo e eu hoje farei a avaliação do discurso 1 do primeiro projeto da Maria Guedes. Para quem não sabe, esse é um projeto em que o orador ou a oradora vai se apresentar diante do grupo e vai contar um pouco sobre a sua trajetória de vida, um pouco sobre a sua história, suas motivações, seus interesses, o que essa pessoa está fazendo hoje em dia, talvez o envolvimento dela com o clube TSC, esse tipo de coisa. É o quebrador de gelo, então a ideia é você fazer apenas essa breve apresentação, de 4 a 6 minutos. Oi, eu sou a Maria. Eu vou contar um pouco da minha história. Eu era uma criança introvertida. Por introvertida, entende-se estranha. Eu tive uma joaninha como animal de estimação e as amigas de escola me chamavam de tia.
uma criança bem normal, não é mesmo? Eu me preocupava com minhas notas. Geralmente era fácil. Tinha um teste, tinha uma prova, tinha um trabalho para entregar. Mas na 7ª série foi diferente. Minha professora de história chegou na turma e falou: quero que vocês apresentem um trabalho, mas quero que não apresentem da forma convencional, que era chegar na frente e ler. Eu quero que apresente de uma forma diferente e quem não fizer isso, o máximo que vai conseguir do trabalho é meio ponto, de um trabalho de 3 pontos. E eu comecei a fazer cálculos e vi que o máximo que eu poderia conseguir eram 7,5. E aí eu entrei em desespero e decidi que eu precisava fazer diferente porque eu não poderia ficar com aquela nota. Aquilo era uma questão muito importante para mim na época. E eu cheguei em casa, procurei figuras do meu livro de história que tivessem a ver com o tema que eu tinha pegado. Colei numa cartolina, fazendo uma linha do tempo para conseguir explicar para os meus colegas. E apresentei, com todo o medo do mundo, de que uma pessoa introvertida geralmente tem. E deu certo, consegui uma boa nota, e aquilo me mostrou que eu poderia fazer diferente, que eu poderia me arriscar, que os resultados podem ser muito bons, mesmo que dê medo. E aquilo foi um ponto realmente de virada, porque a partir daquele momento eu nunca mais apresentei um trabalho simplesmente lendo, sempre tentando fazer algo de diferente. Aquele ano também eu decidi fazer uma mudança. Eu queria novos amigos, então decidi mudar de turno na escola. Mudei de turno na 8ª série e eu fiz vários amigos e acredito que foi uma das decisões mais importantes e mais ótimas que eu tive. Amigos que me encorajavam, que me ajudavam a viver e ser menos introvertida. Aquele ano também teve um outro marco importante. Eu tinha conseguido a melhor nota de português e isso não tinha deixado muito contente um dos meus colegas, que era sobrinho da professora. E ele foi comentar com ela que estava chateado de não ter conseguido a melhor nota. E ela, tentando, acredito, consolá-lo, falou alguma coisa que foi muito marcante para mim. Ela falou que nem sempre aqueles que conseguem as melhores notas conseguem ser alguém na vida. Embora a frase dela seja problemática, depois de um tempo eu consegui refletir sobre aquilo e vi que realmente fazia sentido. Eu vi que eu precisava ser mais, que eu precisava me expor e não me limitar a ser a nerd da turma. Então no ensino médio eu decidi fazer diferente. No ensino médio existiam diversos concursos que dava para participar, então eu me inscrevi na maioria deles, que eram projetos de música, de poesia, também de melhores notas. No de música não me saí muito bem, mas de poesia consegui bons resultados e comecei a ser reconhecida no colégio. Comecei a ser reconhecida no colégio e a diretoria começou a me chamar para apresentação de projetos. Realmente foi um grande marco para mim, foi uma grande mudança daquela pessoa introvertida, mas que conseguia fazer coisas que pessoas introvertidas geralmente não fazem. E eu acredito que toda essa minha trajetória foi muito importante para determinar quem eu sou hoje e as coisas que eu venho conquistando. Foi determinante para conseguir minha bolsa de estudos, para fazer minha faculdade. Foi determinante para ter coragem de deixar minha cidade natal e me mudar para São Paulo. Foi determinante para ter coragem e ousadia e conseguir o meu primeiro emprego, conseguir uma promoção e ter a ideia e tomar a decisão de sair do meu emprego porque eu queria me desafiar mais. E todas essas ações, esses momentos são conectados àquele momento passado de que eu não me permiti me limitar e que eu busquei me desafiar e me arriscar. Eu vejo a importância disso hoje e tento buscar ainda mais esses desafios. Obrigada.
Então agora eu vou dar alguns feedbacks quanto à apresentação da Maria Guedes. Primeiramente, como alguém que já fez esse projeto, eu tenho que dizer que, do ponto de vista da construção, ele está muito bem feito. Porque eu consegui identificar, ao longo da história inteira que a Maria Guedes conta, um fio condutor, que é aquela história de ela querer se superar sempre, estando sempre conectado a algo lá do passado. E, além disso, um interesse dela de se desenvolver constantemente. O que, inclusive, está conectado ao propósito do TSC. Em relação ao tempo do discurso também, foi muito bem feito, um discurso ali de 5 minutos e meio, aproximadamente, que eu me lembre, e ela tinha até mais ou menos uns 6 minutos, então ela ocupou bem o tempo. Agora, eu gostaria de ter visto ela transitar um pouco mais, ocupar um pouco mais o espaço ali do palco. Claro, isso é um pouco difícil considerando que nós estamos gravando individualmente dos nossos locais, então não necessariamente a pessoa vai conseguir ocupar aquele espaço dependendo de como ele estiver organizado. Sem contar que, de fato, usando o vídeo, a dinâmica da gravação, da apresentação pode ficar um pouco diferente. Mas em discursos futuros é importante que ela ocupe bem o espaço do palco, porque isso pode ser uma forma de você transmitir confiança, transmitir propriedade no assunto que você está falando e também você amenizar um pouco daquele nervosismo que se sente. Porque muito desse nervosismo está ligado a um tensionamento dos músculos dessa região peitoral que acaba diminuindo a quantidade de ar que você absorve, você respira, e você, consequentemente, fala de uma forma muito retraída e com um tom muito baixo. Eu gostaria que a Maria Guedes tivesse, talvez, utilizado um tom um pouco mais alto, mas, de novo, eu acredito que um pouco dessa minha dificuldade de ter ouvido se deva ao fato de nós estarmos usando vídeo e também esse ser o primeiro discurso. Mas para um primeiro discurso, o volume não estava ruim. Em relação também à apresentação física, eu notei que a Maria Guedes tem um pouco o hábito de girar assim um pouco o rosto para falar determinadas coisas. E enquanto isso pode ser uma expressão facial útil de se usar aqui e ali, a depender do que está falando no discurso, se isso for feito com muita frequência, você acaba não direcionando o som da sua voz, das suas palavras, à audiência, e sim ao lado aqui. E não necessariamente aqui teriam pessoas te ouvindo. Outra coisa que ela poderia melhorar foi esse uso de algumas palavras, como pra, ou na realidade é um som, assim, assim. Eu contei aproximadamente 9 usos de pra e 6 usos de é. Claro, para um primeiro discurso isso está muito bom, já. É difícil, em 5 minutos e meio, nós eliminarmos completamente essas palavras, esses bobos vícios, porque eles estão muito presentes no nosso linguajar cotidiano. E outra coisa, olha, eu já cometi um vício. Outra coisa que eu acredito que tenha sido, que poderia ser melhorada, foi um erro de gramática que ela cometeu ali. Ela falou uma das mais ótimas. Considerando a formalidade do discurso, o correto seria você dizer uma das melhores em próximas vezes. Mas eu volto a dizer, esses erros todos, ao meu ver, são muito menores do que os seus acertos no discurso. Em uma próxima vez, talvez ocupe mais o palco. E um outro feedback que não é tão urgente para alguém que está fazendo o projeto 1, mas que quanto mais você for evoluindo nos projetos do TSC, mais urgente isso se torna, é você variar a tonalidade, a entonação da sua voz, é o que a gente chama de variedade vocal. Existem projetos de discursos do TSC que são dedicados a se trabalhar a variedade vocal. E essa variedade vocal dá dimensão, textura, emoção à fala. Muitas vezes eu notava que, embora a Maria Guedes tivesse um bom uso de expressões faciais, a entonação não acompanhava essas expressões, essas gesticulações que ela fazia.
E essas gesticulações, por sua vez, embora fossem apropriadas, muitas vezes aconteciam só do tronco para cima. Então, novamente, aquilo que eu falei de ocupar mais o palco pode ser útil para não te deixar tão parada. Eu acho que essas são algumas sugestões gerais. Para um primeiro discurso, isso já está muito bom. E, com certeza, você vai melhorar muito ainda. E você vai se tornar uma oradora melhor ainda. Então, eu estou muito animada para ver o seu progresso. E obrigada por se apresentar pra gente.